Eu sou a Thay da raquete de ping-pong do neon vermelho. Eu sou a Paula do porta-copo do neon azul. E nós somos Elefante de Topete. Somos apaixonadas por cinema e criamos o canal para compartilhar essa paixão com vocês. Então, se você não sabe o que assistir, acompanhe a gente nas nossas redes sociais que postamos dicas todos os dias. Aqui no nosso podcast, a gente faz o formato mais solto, analisando os filmes que a gente acha mais interessante. Cada programa, uma de nós duas escolhe o filme a ser analisado. E como a gente tem gostos e opiniões diferentes, a gente consegue fazer uma análise bem bacana. Esperamos que gostem. Então, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente lá e se inscreve no nosso canal do YouTube ativando o sininho para ficar por dentro dos nossos envios mais recentes. Bom episódio, pessoal. Hoje vamos falar de um filme de 2013 chamado Coerência. Ele é um filme de ficção científica e suspense, dirigido pelo diretor James Ward. Por mais que ele não é um filme muito conhecido, muitas pessoas consideram ele como um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. A nota no IMDb dele é 7.2. E o que é IMDb? IMDb é o maior banco de dados do cinema e da indústria do entretenimento da internet. Ele é um filme com orçamento baixo. O orçamento dele foi de $50 mil. Praticamente é ridículo na indústria do cinema esse valor. Então o diretor juntou uma galera para filmar, foi uma equipe reduzida e o próprio diretor não tem mais outros trabalhos na direção de grande porte. Nem os atores são nomes muito conhecidos também na indústria. Pra gente ter uma ideia de quão pequeno foi essa produção, com esse orçamento, o filme foi gravado na própria casa do diretor. E a equipe interna de gravação eram 5 pessoas, 2 para cuidar do áudio, o diretor, o câmera e um cara da produção. E a gente estava comentando aqui antes de começar as gravações que os caras do áudio fizeram um puta de um trabalho muito bom. A gente tá comentando também como é difícil essa questão do áudio, porque das 5 pessoas que estavam na produção do filme lá dentro do set para fazer acontecer, 2 delas eram responsáveis pelo áudio. Não é fácil, pessoal. Então, de parabéns aí quem trabalha com isso. Mas afinal, qual que é a história desse filme e por que ele se destacou tanto nesse meio da ficção científica? Vamos pra sinopse? Bora. 4 casais vão participar de um jantar em uma noite que um cometa vai atravessar a Terra. As notícias dizem que quando esse cometa atravessar, coisas estranhas podem acontecer, tanto com as pessoas, tanto com os objetos. E é o que a gente vê que vai acontecendo no filme. Conforme ele vai começando a passar, telas de celulares começam a quebrar do nada, cai a energia, as pessoas ficam sem sinal de celular. E as coisas vão ficar ainda mais esquisitas e complicadas quando eles perceberem que só tem uma casa na quadra com luz e decidirem ir até lá para ver o que está acontecendo. É aí que o suspense começa. Vamos então para mais algumas curiosidades sobre o filme. Esse filme foi filmado em 5 noites. Caramba, é o tempo de filmagem basicamente de um curta-metragem, né? Sim, diz que a esposa do diretor estava grávida e ela deu como única condição para ele gravar o filme na casa deles de que fosse dentro de 5 dias. E ele fez acontecer. Mais uma coisa é que o diretor ele não passava roteiro, script para os atores. Ele dava pedaços de papel com o objetivo do personagem desse ator na cena. E aí, todo o diálogo teve que ser improvisado pelos próprios atores. É legal você ver isso, né? Porque, por mais que não sejam atores com grandes nomes, dá pra ver que a galera se investiu mesmo no filme. São atores que estão trabalhando, fazendo um trabalho excelente ali no filme. E é interessante ver que a reação deles de susto nas cenas é real, porque eles não sabiam que ia rolar um barulho aqui, escutar um vidro quebrando no outro lado. Então, todas as reações são genuínas dos atores. Eles tiveram também que regravar algumas cenas depois de ter passado esses 5 dias. E pra você ter uma ideia, uma das atrizes estava com o cabelo diferente. E pra não dar tanta diferença no que já tinham gravado, eles tiveram que gastar $6 mil em uma peruca, que era basicamente o preço de um dia de gravação desses 5. Então era um valor muito alto comparado com o que eles já tinham gastado. Então, uma das coisas desse filme é que como ele tem um orçamento baixo, eu não sei até que ponto foi proposital isso, mas a filmagem, ela parece amadora.
A gente vê um estilo até meio de Hack, a Bruxa de Blair. Eu senti essas referências. Que é quase com a câmera na mão. Mas eu senti que, por mais que tinha essa movimentação até proposital, eu senti um pouco embaçado algumas Eu fiquei cenas do incomodada no filme. começo também. Eu li em algum lugar que era porque o diretor, como não tinha roteiro, não tinha exatamente onde cada personagem ia estar, a câmera tinha que ser solta para eles estarem mais livres para se movimentar dentro do ambiente ali. O legal desse tipo de filmagem, que com certeza foi um ponto também, é que parece que é um vídeo caseiro. Parece. Então parece que foi alguma coisa que estava realmente acontecendo ali. Que é igual a gente comentou, foi o propósito do próprio filme da Bruxa de Blair e do Hack ter essa característica. Só que nem a gente comentou, o Coerência ele é um filme de ficção científica. A gente acabou de comparar com 2 filmes que usam estratégia no terror. Mas ele é um filme de ficção científica que aterroriza. A gente tava até comentando antes de comentar o programa que eu, pelo menos, tive pesadelo na noite que eu assisti o filme. Eu terminei de assistir o filme e fiquei com aquela sensação de medo. Escutava algum barulho na cozinha, já dava uns pulos. Gente, ele não é um filme de terror, tá? Não é de terror. Então você não vai ter nenhum elemento sobrenatural ou próprio de sangue, esse tipo de coisa. Longe disso. Então vamos começar nossas análises pra gente já discutir um pouquinho do porquê chamou tanto a atenção esse filme, do porquê muitas pessoas, inclusive eu, consideram ele um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. Eu acho que já deu pra adivinhar quem escolheu o filme, né? Esse filme aí foi escolhido pela Thay. E eu como convidada. Como convidada? Não, fala. Como convidada a assistir. Convidada a assistir, eu vou dar meu depoimento primeiro. Então manda lá. Primeiro momento, o que eu fiz? Não sei se fiz certo, se eu fiz errado, mas eu acho que eu aproveitei melhor a experiência. Mas eu assisti um vídeo explicando as teorias do filme que eu ia assistir. E eu sinto que isso me ajudou a valorizar o filme e não a desistir dele no meio do caminho. Por quê? Logo no começo, parece filmagem de projeto de faculdade, assim, né? Parece filmagem caseira, igual a gente estava comentando agora há pouco. E se você não tem ideia de que vai ser uma puta de uma história com um excelente roteiro, eu acho que você acabaria desistindo, assim, com mais facilidade, sabe? Então eu sinto que, pra mim, foi bom ver as teorias antes de assistir o filme. O filme em si, igual eu tô falando, eu achei um puta de um roteiro muito bem escrito, muito bem bolado. E no final do filme, você até esquece que você não gostou das filmagens, ou que você demorou pra engajar com os personagens, sabe? Você esquece de tudo isso e termina falando, nossa, foda. Então, eu assisti o filme porque eu realmente vi alguma dica de alguém falando que era um dos melhores de ficção científica. Eu falei, vou assistir esse filme. Só que eu só tava com isso de base. Eu não tinha nenhuma referência do que trataria o filme, sobre o que seria. Então, eu comecei assistindo quase que do zero, sem saber o que ia acontecer. E me prendeu muito, justamente, eu te falei, essa questão de parecer ser real prender um pouco, sabe? Porque ele consegue, no começo, prender um pouco pelo suspense do que tá acontecendo. Nos primeiros minutos, uma tela de celular já quebra sozinha do nada. Então você já fica na dúvida. E tem um pouquinho de conflito pessoal ali entre os casais que estão no jantar, que ajuda a prender um pouco a atenção. Você quer saber qual que é o conflito ali, vai chegar uma namorada de uma moça que agora é namorada de um dos caras, que era ex do outro. Aí então você quer ver também o que vai acontecer ali no meio. Então prende um pouco nisso. E conforme vai acontecendo, além do celular, a taça o copo quebrar sozinho, vai prendendo ainda mais. Então, vamos lá, mas a gente tá falando tanto desse filme, do que se trata ele. Uma das teorias que eles usam no próprio filme para poder justificar ou entender o que vai acontecer é o experimento do gato de Schrödinger. Mas esse é um experimento físico. Eu vou tentar mais ou menos explicar pra gente construir a narrativa do filme. Nesse experimento, feito por um físico do mesmo nome, ele coloca um gato dentro de uma caixa com algumas partículas radioativas, que podem ser liberadas ou não, e ativarem um martelo que vai quebrar um veneno. Então, a caixa tá fechada. O observador que tá do lado de fora não sabe se o gato tá vivo ou se o gato tá morto. Então, ali a gente tem duas possibilidades, o gato vivo ou o gato morto.
E só vai ser descoberto o que acontecer se o observador abrir a caixa. Então, meio que se forma uma teoria de que essas duas possibilidades coexistem. Ou o gato tá vivo, ou o gato morto. Nenhum dos dois consegue interagir um com o outro, porque ou é um ou outro. Só é descoberto se o observador abrir a caixa. Então, uma das grandes questões é também, será que o observador é o responsável pelo destino do gato? Sendo que ele só vai saber se ele abrir. E nesse caso, acontece o que a teoria diz que é impossível, que várias pessoas de várias realidades se colidem. Então, o que nunca deveria acontecer, que é a Paula desse universo encontrar a Paula da outra realidade paralela, acontece. E a gente vê que rola o multiverso da loucura aí no meio. Mas porque o filme, a gente comentou, é tão aterrorizante? Porque conforme eles vão nessa casa, que nem a gente comentou, eles voltam descobrindo que aquela casa é a casa onde eles estão mesmo, com a realidade paralela deles mesmo ali. Aí eles vão tentar meio que... Eles estão brigando ou lutando com eles mesmos, só que de outras versões. Então isso é muito louco, sabe? E é interessante até que eles comentam no meio do filme, assim. E se a gente encontrar as nossas realidades onde a gente é mal e outra pessoa vai lá e rebate, mas e se a gente for a realidade onde a gente é mal? Não, e só você pensar, às vezes não existe uma realidade onde você é mal ou é bom, sabe? Só são outras alternativas, outras versões de nós mesmos. Tipo, a versão de mim que colocou outra blusa hoje. Tá em outra realidade. Só que daí mudou uma outra coisa. São coisas pequenas que podem ter um impacto grande nesse desenrolar dessa realidade nova. E por que é tão assustador? Porque eles começam a misturar os eus de cada um com os outras pessoas de outras realidades. Então, na mesma mesa de jantar, a gente vê pessoas originárias de 4, 5 locais diferentes, realidades diferentes. E eles não sabem dizer onde tudo começou e quem é de onde. É uma confusão. Não sei nem se a gente tá fazendo sentido falando desse filme. Talvez em outra realidade paralela a gente faça mais sentido. A gente consiga falar com mais linearidade nesse episódio. Sim. Mas é muito confuso, porque da mesma forma que é confuso pros personagens ali no momento, é confuso pra gente, que é o espectador que tá assistindo. A gente comentou no começo do episódio da raquete e do porta-copo. Eram ferramentas que eles estavam usando durante o filme pra separar quem é de qual casa, além da cor do neon, que tinham 3 caixas de neon, o azul, o vermelho e o verde. Então é confuso mesmo, pessoal. Só pra você ver como é bizarro. Por mais que tenham... No filme não fala quantas, mas dá pra ver que tipo, é várias, se bobear, milhares de versões de cada um ali. Então, por mais que estejam milhares de versões, eles tiveram basicamente a mesma ideia. Então, como você comentou, não é que tem uma versão ruim e uma má, eles quase seguem o mesmo caminho, com pequenas variações. E a gente até acha que essas variações começaram quando eles decidem ir até a casa da esquina. Que eles veem que é basicamente uma casa, vamos dizer, espelhada. Que eles mesmos de outro universo. Mas a gente tem evidências também no começo do filme, que logo que o meteoro já começa a passar, já trocou todo mundo. Porque, por exemplo, a Emily, ela não chega a ser... Ela não existe um personagem principal, mas ela é um personagem centro. Por quê? Porque pelo menos a gente acredita que ela é a mesma durante todo o filme. A gente acompanha um pouquinho mais de perto ela. Mesmo ela não sendo tão apresentada como principal, apesar dela estar no cartaz. Mas a gente tem quase ela como Uma âncora. Uma âncora pra tentar guiar a gente durante o filme. Porque os outros personagens, eles parece que trocam muito. E eles veem que é trocado muito. Então, logo que ela chega no jantar de carro, antes deles irem pra casa, o celular dela já quebra. Então, ou seja, ali já pode ter começado essa troca de versões das pessoas. Tanto é que uns dos diálogos iniciais da mesa de jantar, antes deles irem pra casa, antes de acabar a energia, é quando a Lori, que é essa moça que chega... meio que é mais de fora da turma, mas ela chega no jantar com o namorado, que é um cara de dentro da turma. Ela pergunta pra um deles o que ele é. Ele fala que é ator e fez uma série famosa. E ela comenta que ela assistiu a série, mas não reconhece ele. E ele era um dos personagens principais da série. Então, ou seja, às vezes ela já veio de uma outra realidade onde o ator principal da série não era ele. Porque senão ela teria reconhecido ele ali.
Assim como alguém pergunta pra ela, você era professora de yoga? Ela fala, não sou, nunca fui. Então devo ter me confundido. Então ali já devia estar tudo misturado já. Mas qual que é o conflito meio que final? A gente acompanha a Emily, inclusive, no conflito final. Não é que é conflito final, é que fica tudo tão bagunçado. As pessoas ficam tão caóticas. É que daí eles percebem através do token, que é o que eles criaram da raquete, de tênis e do porta-copo, de outros elementos, que eles já estão tudo misturado ali. E que se eles ficarem ali, depois que o cometa passasse, eles iam ficar naquela realidade pra sempre. Eles vão ficar presos ali, não tem o que eles fazer. Daí a Emily tenta sair buscando a realidade dela. Que ela tá melhor, na verdade, né? Só que ela faz uma cagada fazendo isso. A merda. Nossa, por quê? Ela atravessa várias fendas pra encontrar uma casa pra ela ficar mais confortável ou até tentar achar a dela de origem, mas em todas já existe uma dela lá dentro. Então, Em situações melhores ou piores, né? Daí ela escolhe uma casa aleatória lá pra ficar, que ela achou que seria melhor. Que a gente vê que eles sofreram menos impacto desses eventos, assim. Eles continuaram o jantar, malemar acabou a energia da casa, assim. Então, realmente, eu acho que é a realidade onde ela estaria mais confortável, assim. Só ela teria toda a carga de conhecimento do que aconteceu e tentaria seguir a vida normal. Mas pra ela entrar nessa realidade, ela briga com ela mesma. Ela tem que se desfazer dela dessa realidade pra ela conseguir entrar no lugar. Esse que é o terror legal desse filme, porque ele assusta, mas ele a briga entre o seu eu de outra versão. Eu sei com você mesmo. Então, ela bate a cabeça dela mesmo pra tentar Não tem desacordar. nenhuma dó, né? Nossa. Mas é ela mesmo, que... E o final, eu acho que foi o final que mais me arrepiou, assim, desse gênero de filme. Que foi que ela tenta ficar confortável nesse universo, né? Daí ela bate e, teoricamente, mata essa eu desse universo na cabeça dela. E ela desmaia. E então, ela já perdeu a oportunidade de pular de fenda novamente. E ela acha que tá tudo certo, acorda, vai ver a casa. E quando o marido dela, dessa realidade, encontra ela, ele chega com um anel que tá duplicado, porque ela já tem um anel na mão. E ele fala, encontrei no chão do banheiro. E nisso, ele recebe uma ligação no celular. Ele fala, nossa, que engraçado, você tá me ligando. Ele atende o celular olhando pra cara dela e a gente vê a expressão do ator mudando, sabe? E a cara dela também de desespero, né? Ferrou. É. E agora, o que eu vou fazer? Coexistir no mesmo universo comigo mesma? É interessante que daí fica algumas realidades onde não tem nenhuma Emily e onde tem duas Emilys. Que loucura. Fica muito confuso a gente falando assim, mas, gente, é um filme excelente, eu super recomendo. Porque ali, vamos supor, o que daria pra ela fazer na situação agora? Assumir uma outra identidade pra poder viver, mas ela ia perder tudo que ela já viveu, que ela fez dela mesma. Mas como ela tentou matar ela mesma, ela vai ser presa. Se ela matasse ela mesma, ela não morreria também, será? Não, porque é outra ramificação, então não. Que louco, né? Porque eu achei que quando ela bateu e desmaiou, às vezes teve alguma interferência nisso, dela ter batido nela mesma e ela ter desmaiado. Mas às vezes foi porque o cometa já tinha passado, né? Eu acho que foi desgaste emocional mesmo. Porque deve ser pesado emocionalmente você tentar matar você mesmo. As pessoas tendem a criar grupos de interesse ou grupos de luta junto quando tem alguma coisa em comum, sabe? Então, tipo, aquele grupo de amigos basicamente estava contra o outro grupo, só que era eles mesmos. Só que eles estavam tentando achar os amigos deles daquela realidade mesmo. Só que era eles mesmos. Que loucura, né? E tem um casal que eu achei muito engraçado, que ele fala: então, em toda a realidade, minha mulher dormiu com você? De que a mulher dele traiu ele com o colega do grupo. E daí o pessoal das outras realidades falam sim. Nossa. E tem uma passagem no começo que eu achei muito boa, da Emily referenciando a passagem do cometa de 1908, no 1906, não sei o certo. E ela diz que a polícia recebeu uma denúncia de que a mulher tinha matado o próprio marido. Mas quando eles chegaram lá, o marido estava vivo. Então, a gente fica pensando que ela matou o marido dela de outra realidade, né? De outra dimensão. E esse cara tava lá. Sim, então, bizarro. Essa referência que ela cita
uma ficção pra pôr no filme, né? Não ocorreu mesmo. Só que aconteceu de um cometa cair mesmo em 1908, perto da Sibéria. Foi um negócio, tipo, gigantesco, só que caiu num lugar remoto. E, tipo, ficou uns dias com o céu brilhoso e tal, mas até onde se sabe não aconteceu nenhuma unificação de universos paralelos. Ninguém escreveu um livro, então não deve ter acontecido. Então é isso aí. Fica a nossa análise de coerência, nossa tentativa de análise de coerência Muito difícil, mais difícil do que Tudo em Todo Lugar ao mesmo ao mesmo tempo. tempo. Mas a mesma pegada, só que diferente. Só que é diferente, eu acho que melhor até. Então, se você tem alguma outra opinião sobre o filme, escreve aí pra gente analisar junto também. E se você tem uma recomendação de filme pra gente fazer uma análise mais aprofundada aqui, comenta lá no nosso Instagram. Então é isso aí, até a próxima. Até, pessoal. Tchau. Tchau.